Vamos então às 4 pontes que vão tentar, justificando a existência de uma natureza humana, unir a biologia à cultura, unir a matéria à mente, ou seja, estabelecer definitivamente uma compreensão de que nós humanos somos constituídos enquanto animais por processos orgânicos, biológicos, físicos e, portanto, estamos ligados a uma natureza genética e, ao mesmo tempo, aprendemos e interagimos de diferentes formas dentro da nossa cultura. A primeira das pontes é a ponte das ciências cognitivas ou ciências da mente, a tentativa de unir a mente à unidade do sistema nervoso central, não apenas ao cérebro, mas todo o conjunto que permite o funcionamento da nossa máquina cerebral. Então, a ciência cognitiva, ou no plural, ciências cognitivas, elas permitiram, por intermédio de uma revolução, compreender de modo mais sistemático, de modo mais científico, a mente, para além de toda aquela mitologia e toda a mística que existia com relação ao tema. Pinker traz então para a gente 5 ideias para justamente justificar as ciências cognitivas, fazendo a ponte entre a biologia e a cultura. A primeira das ideias é de que o mundo mental pode ser alicerçado do mundo físico pelos conceitos de informação, computação e feedback. Na verdade, o que a gente está tentando aqui unir é as ciências da mente, ou ciências cognitivas, com uma ideia de uma teoria computacional, em que o cérebro, e para além, obviamente, dos neurônios, funcionaria como entradas de input e output. Input com a entrada da informação, output com a saída da informação. Mas enfim, toda uma gama de processamentos em que compreenderíamos a informação como buscada pela percepção nas sensações ou pela memória, pelas lembranças, e assim atuando de forma a gerar sistemas de crenças. Quando nós falamos de computação, é justamente essa ação mental de pensar, planejar, que vai, obviamente, servir para que o sistema de feedback compreenda essa relação de informação e computação, fazendo o querer, o tentar, retornando essas informações naquilo que deu certo e errado. É um jogo para além da tentativa e erro e muito além de um sistema de estímulo e resposta. O que a gente tem é que raciocínio, inteligência, imaginação, que são elementos mentais superiores, funções mentais cognitivas superiores no homem, são formas de processamento de informação. Obviamente que são formas de processamento de informação diferenciadas, A imaginação e o raciocínio lógico são bem diferentes. A criatividade e a inteligência são bem diferentes, mas todas são formas de interação das informações, de processamento informacional. A ciência cognitiva, então, com a ajuda da teoria computacional da mente, vai estar exorcizando o fantasma da máquina, ou compreendendo que o sistema mental é um sistema físico, informacional, computacional e não um sistema místico, como se fosse algo para além ou para fora do organismo humano. Uma segunda ideia, trazidas pela revolução cognitiva, é a ideia de que a mente não pode ser uma tábula rasa, pois tábulas rasas não fazem coisa alguma. Essa é uma ideia, inclusive, trazida muito antes da moderna ciência cognitiva. Leibniz, questionando os empiristas, já trazia algo que revelava essa natureza particular, material da atividade mental. Por que isso? Porque
a tábula, né, a mesa, a folha de papel em branco, que seja, né, ela existe por si mesma. Então, quando a ideia de que o desenvolvimento do pensamento dos empiristas vinha completamente das sensações, que tudo que existia no intelecto via direto das percepções, o Leibniz vai dizer o seguinte: olha, tudo pode vir das percepções dos órgãos dos sentidos, exceto a própria tábula. Ou seja, não haveria condições de haver aprendizado de coisa alguma sem um conjunto de circuitos internos. E então, portanto, os internos, nós estamos falando de sistemas biológicos, estamos falando de sistemas inatos que possibilitassem o aprendizado. Enquanto os defensores da tábula rasa insistem em dizer que tudo é aprendido, que tudo vem da cultura e nós então passivamente recebemos essas informações da cultura e nos humanizamos nesse processo de enculturação, essa ideia leibniziana e obviamente que está dentro do cerne da ciência cognitiva vem dizer para nós que, pera lá, né, a mente ou o cérebro, ele funciona como um arcabouço computacional primário, primitivo ou inicial, que vai permitir, por conta de suas regras, de sua estrutura, o aprendizado. Tá? Então, não existiria aprendizado sem, obviamente, um circuito mental, cerebral, biológico. Terceira ideia das ciências cognitivas é a ideia de que existe um conjunto infinito de comportamentos, mas que esse conjunto infinito de comportamentos ele pode ser gerado por programas ou combinações. O que significa isso? Essas combinações, esse jogo combinatório, mostra que existe um conjunto finito na mente. Ou seja, que na verdade, os aprendizados ou a criatividade, a imaginação, enfim, o pensar em ausência de objetos que são constituições superiores do sistema nervoso humano, eles não têm não precisaria de um conjunto infinito, né, mas de um conjunto justamente finito, né, massivo, né, não é algo fora do alcance cerebral, tá? Então isso tira a mística que é envolta na questão de uma mente superior, consciente, que é separada do corpo, fora do corpo. É uma ideia justamente de que o cérebro, a mente, obedecem padrões e regras com um jogo, inclusive, de recursividade, né, de combinações. E essas combinações elas podem ser infinitas. Exemplo disso está na própria teoria computacional. Mas se a gente quiser deixar a teoria computacional um pouco e falar assim, mas o cérebro humano é muito diferente das inteligências artificiais, a mente humana é muito superior a isso, a gente pode pegar a questão da linguística em Noam Chomsky. Chomsky coloca que todas as gramáticas elas possuem regras, elas possuem padrões fundamentais. E a linguagem, por mais que a gente coloque aqui que ela tem infinitos movimentos de recursividade, infinitas possibilidades de comunicação, ela funciona por regras e padrões muito coerentes e que permitem justamente essa combinação. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, alguma coisa, né, eu posso dizer em francês, posso dizer em inglês, posso dizer em italiano, posso dizer numa língua da Micronésia, posso dizer em português, coisas completamente diferentes, em palavras que são organicamente diferentes, ou palavras que talvez não existam, não vão ter regras recursivas, como, por exemplo, a necessidade de um verbo, de um predicado, a ideia de um sujeito na oração, mesmo que a ordem esteja completamente diferente e que a língua se estruture de uma maneira diferente. Mas o fato de ter a necessidade de um verbo, um predicado, um sujeito e uma relação, né, dentro dessa oração, permite-nos pensar que
a cultura possui variações, mas essas variações elas se fundamentam também em regras recursivas e que então podem gerar infinitas probabilidades de combinação, mas que estão todas seguindo regras mentais, linguísticas, por exemplo, muito seguras. Tá? A quarta ideia da ciência da mente, da ciência cognitiva, é a ideia de que mecanismos mentais universais podem fundamentar a variação superficial entre as culturas. Peraí, o que é isso? Né? Significa dizer o seguinte, que as culturas elas possuem diferenças, mas que a ciência cognitiva considera que essas diferenças culturais elas são diferenças muito superficiais, porque todos nós faríamos parte de uma cultura maior, que seria uma cultura, né, da espécie, uma cultura do Homo sapiens. Como assim? Vamos usar Chomsky novamente. Chomsky trouxe a ideia de que todas as gramáticas, por exemplo, são gerativas de línguas individuais. São variações de um único padrão, porque existiria uma certa gramática universal. Algo que nós já colocamos nos padrões de recursos na ideia anterior. Se a gente pensar um pouquinho além, essa mesma regra que a gente usou para o Chomsky pode ser usada para as diferentes culturas. Paul Ekman, Richard Lazarus colocaram a mesma questão para as culturas, que elas trazem ideias, por exemplo, de programas de afetos ou fórmulas de si, então, ou de causalidade, para nos evidenciar que existem diferentes conteúdos culturais, mas não de estruturas culturais. Exemplo, por exemplo, nós, aqui no Brasil, ou países do norte da Europa, ou países tribálicos lá no centro da África, ou países lá na Micronésia. O que acontece? Óbvio que nós temos diferenças culturais, só que, por exemplo, existe uma base que são moduladas, que são universais, que estão em nossas culturas. Exemplo disso são os ritos mortuários, por exemplo. Apesar de termos diferentes ritos mortuários, é universal, ou seja, está dentro de uma estrutura universal humana, o fato de que nós temos ritos funerários. A mesma coisa se dá em outras áreas. Por exemplo, todos nós temos costumes matrimoniais. Casamos-nos, unimos-nos amorosamente de maneiras diferentes, mas sempre existe uma base universal de um costume matrimonial. Isso vai se repetir para tabus alimentares, para superstições populares. São diferenças entre as culturas, mas elas obedecem certos padrões universais que são considerados, então, pela ciência cognitiva como padrões inatos ou fórmulas inatas. Vamos pegar o exemplo dos tabus alimentares. Agora, com a questão da Covid, se surgiu a possibilidade dela ter vindo por um costume de, numa determinada região da China, de se comer morcegos. A gente já tem textos antiquíssimos de outras culturas proibindo o consumo de morcegos, ou proibindo o consumo de artrópodes, de insetos, ou colocando a questão que não pode comer coisa ou outra. Os judeus não comiam porcos, e por aí vai. A gente tem diferentes culturas que vão criar tabus alimentares, dizendo que certa comida a gente não pode comer certa coisa, a gente não pode beber certa coisa. Mas isso varia entre as culturas, entre os continentes, entre os diferentes manejos culturais humanos. No entanto, o fato de existirem tabus alimentares seria um universal humano inato de qualquer cultura. Ou o que equivaleria a dizer que povos diferentes e distantes e nós teríamos ritos completamente diferentes. Mas teríamos ritos para cada segmento da vida. Ritos de passagem, ritos de casamento, ritos de morte, ritos. Tá?
Quinta ideia das ciências da mente, da revolução cognitiva para unir biologia e cultura. A ideia de que a mente é um sistema complexo de muitas partes que interagem. No entanto, essa interação se dá porque a mente ela é modular e possui sistemas distintos para processar informações em distintas faculdades mentais ou regiões mentais. Fazemos aqui alusão, por exemplo, às zonas de Broca, partes do cérebro que teriam funções específicas. O hipocampo, a amígdala, certa região do hemisfério direito ou do hemisfério esquerdo. Então, a ideia de que existe um mapa mental, de que existem funções mentais em diferentes regiões do cérebro. Ou seja, de que a atividade mental ela possui diferentes sistemas em diferentes regiões do córtex neural. Né? E o comportamento não seria resultado de estímulos como pensavam ou fazem pensar os behavioristas, mas de uma gama mental de variáveis programáveis com diferentes destinações e objetivos. Então, dependendo da função superior do cérebro ou função básica, elementar do cérebro, não importa, existiria uma região mapeável, e isso hoje é extremamente comprovável pela ideia de plasticidade neural dessas regiões.